Olá, eu que não tenho empresa, ou ainda não tenho empresa criada, ou criei uma empresa há muito pouco tempo, eu posso me candidatar a estes apoios dos fundos do Portugal 2020? Esta pergunta é muito frequente mesmo, portanto, para empreendedores e pessoas que estão a criar o seu negócio. E objetivamente muitas vezes acham que a ideia que têm, que me vão transmitindo, é de que estes programas não se aplicam à sua realidade ou de que não é possível aprovar projetos de empresas que não têm histórico, e isso não é verdade. E até gostava de salientar que todas estas, os programas que falei no anterior vídeo, mas que recapitulo, sistemas de incentivos à internacionalização, à qualificação, sobretudo estes dois, naturalmente que o inovação, se estivermos em face de criar uma nova indústria, também será aplicável, mas sendo absolutamente franca, não é tão fácil aprovar uma inovação de uma empresa que não tem qualquer histórico, mas não quer dizer que não possa acontecer a criação de uma unidade fabril, que é perfeitamente enquadrada e é uma das tipologias que está no sistema de incentivos à inovação. E portanto, mas de facto as empresas recém-criadas podem se candidatar também a estes sistemas de incentivos. E eu digo empresas recém-criadas e não empresas não criadas, portanto, candidatar-se antes da criação da empresa, isso não é de facto, nestes que eu falei, sistema de incentivos à internacionalização e sistemas de incentivos à qualificação, e eu mesmo o inovação, com as ressalvas que já fiz, não é possível candidatarem um projeto sem que tenham criado a empresa. A empresa tem que estar legalmente constituída, portanto, ter o certificado PME, portanto, de alguma forma já tem que ter uma natureza jurídica, tem que estar registada, não pode, tem que ter na mesma, digamos, folha limpa em termos de finanças e segurança social, mesmo que seja uma empresa com pouco tempo de vida. Portanto, tem que estar legalmente constituída. Não pode, olha, vou candidatar, depois se aprovar, eu crio a empresa. Isto, de facto, nestes sistemas de incentivos não pode ocorrer. Portanto, tem que estar criada a empresa. Ainda que possa, de facto, ser uma coisa recente, portanto, uma criação de empresa recente. E aqui até gostava de enfatizar, para vos passar que de facto isto é possível. No passado mês de maio houve, portanto, candidaturas ao sistema de incentivos à qualificação e houve uns promotores que vieram ter connosco, tinham já uma empresa criada muito recentemente, aliás estavam exatamente a fazer estavam a aproveitar, no fundo, um apoio que foi dado por uma Câmara Municipal de apoio ao empreendedorismo, estavam a aproveitar até para criar o seu plano de negócios e, portanto, dar o pontapé de arranque. E, portanto, criaram a empresa nesse âmbito e, quando abriu qualificação, pediram-nos para, portanto, elaborar um projeto que fosse submetido à qualificação para ter apoios, para dar uma alavancagem mais rápida ao seu projeto de investimento. E lá está, contrariamente, eles também naturalmente alertamos que o projeto tem que ser realmente muito coeso, muito robusto, as previsões estarem muito bem justificadas, porque caso contrário, não havendo histórico, é mais difícil passar para o lado lá de facto a credibilidade das previsões e, portanto, isto tem que estar muito bem fundamentado, muito bem sustentado, de que forma e para mercados já com alguma
algum conhecimento muito direcionado, qual é o nosso público-alvo, como é que nós pretendemos lá chegar. Portanto, se o projeto for realmente muito bem apresentado e que torne credível as projeções que lá estão, a verdade é uma, saíram os resultados na semana passada, no final da semana passada, e esse promotor viu a sua candidatura aprovada com uma nota de 4,75, numa escala de 5. Portanto, isto é muito, muito bom. Portanto, ou seja, não é porque era uma empresa recém-criada, que não tinha histórico em termos digamos, de contas, de balanço e demonstração de resultados. Portanto, não tinha histórico. Fundamentou muito bem o seu projeto, foi muito bem fundamentado e teve uma nota elevadíssima. Há empresas que estão no mercado que não conseguem ter notas tão elevadas como a nota obtida por este empreendedor, digamos. E portanto, isto para vos passar para o vosso lado que de facto isto não é só no papel ou só assim diz, mas depois não se consegue aprovar candidaturas. Não, não é verdade. Portanto, isto acho que comprova, e a nota então obtida acho que é absolutamente pronto. E portanto, eu diria que desde que a empresa, neste caso, esteja disponível ou tenha capital para investir, queira ir a estes concursos, o que deve fazer é candidatar o seu projeto, apresentar o seu projeto, o melhor fundamentado, volto a dizer, estes projetos têm que ser, não há histórico, não há já uma intensidade exportadora, portanto vai-se ter que justificar muito bem esta intensidade que a empresa está a indicar que vai ter no futuro em termos de objetivos. É possível e é uma oportunidade excelente para que as empresas consigam, estas pequenas empresas, ou melhor, ainda nem tanto, são quase recém-criadas, portanto, terem ali uma ajuda financeira muito importante para um boost de crescimento inicial que sem o apoio não seria tão rápido. Portanto, é muito importante para também empresas recém-criadas. Naturalmente que há exigências e uma delas e é isto que nós também procuramos indicar. Naturalmente, como não há um histórico em termos de contas, portanto a empresa não tem ainda fundo de maneio, o que é que vai acontecer? Existe uma percentagem de capitais que tem que ser suportados pelo próprio empresário ou pela própria empresa, mas como a empresa não tem histórico, vai ter que existir uma cobertura do projeto de 20% do projeto vai ter que ser coberto por capitais próprios, muitas vezes sob a forma de prestações suplementares ou aumento de capital, portanto, desde que sejam novos capitais, portanto, quando é criada a empresa, é criada com um determinado capital social, não é esse que irá contribuir para esta percentagem, portanto tem que ser novos capitais próprios, ou há um aumento do capital social, muitas vezes ocorre, cria-se a empresa com capital residual e depois há um aumento de capital até para robustecer em termos de autonomia financeira e, portanto, dar até às próprias entidades bancárias uma recorram ao crédito bancário, ou então as prestações suplementares. Não basta que sejam empréstimos de sócios, tem que ser capital, portanto tem que ser algo que fique realmente na empresa. Portanto, isto é uma forma de sinalizar à autoridade de gestão que faz a análise das candidaturas que o comprometido com a execução daquele projeto, porque está disponível para colocar capital seu no desenvolvimento desse projeto. E isto não é contornável. Depois vai ser mesmo obrigado se a candidatura for aprovada,
vai ter que, digamos, comprovar que fez as prestações suplementares porque eu digo porque podem ser as duas em simultâneo. Portanto, pode haver uma parte ser em aumento de capital social, a outra parte ser em prestações suplementares, ou tudo em prestações suplementares e tudo. Portanto, tem que ser novos capitais próprios e, portanto, até a candidatura é aprovada, mas virá condicionada pela comprovação de que realizaram isto até ao primeiro pedido de pagamento, não é logo no momento da assinatura do contrato, mas o primeiro pedido de pagamento é que é determinante. Portanto, se não forem comprovadas estas condições, não há pagamento de incentivo e, portanto, o projeto, no fundo, cai por terra. Pronto. E, portanto, isto é muito importante, porque às vezes os promotores dizem, ok, ponha aí então as prestações suplementares ou o capital, e depois acham que não vão ter que realizá-lo. Não, vão ter que realizá-lo efetivamente, comprovar que o dinheiro entrou nas contas da empresa e, portanto, vão ter que apresentar toda essa documentação à autoridade de gestão em fase de pedido de pagamento para comprovar que de facto o dinheiro entrou na empresa. Portanto, não basta dizer ou afirmar, é preciso mesmo depois concretizar. E, portanto, fazendo esta resenha inicial, relativamente aos sistemas de incentivos que já vos falei no anterior vídeo, quem não viu, ele está na minha página, pode ir ver o que é que foi dito relativamente a estes sistemas de incentivos. Hoje iria falar-vos um pouco, porque ficou esquecido no anterior vídeo, portanto, o tal sistema de incentivos à criação do próprio emprego, portanto, sistema de incentivos ao empreendedorismo e criação do próprio emprego, que é, na gíria, digamos, em termos de abreviados, chamamos no SI2E, e estes projetos são projetos essencialmente dirigidos às microempresas e pequenas empresas, portanto as médias estão excluídas, não podem concorrer a este concurso. E quais são as grandes vantagens deste concurso? Uma é, como eu vos sinalizei e volto a dizer, é não haver o tal investimento mínimo de 25 mil euros. Portanto, podem ser investimentos mais, portanto, que permitem acomodar realidades de empresas ou de empreendedores que não têm esse montante, ou pelo menos cota para investir. Portanto, são projetos mais pequenos, estão limitados a 200 mil euros. Portanto, eu chamo a atenção que quando abrem os concursos, por vezes o próprio aviso cria limitações que podem ser ligeiramente diferentes destas que vos estou aqui a passar. Nos anteriores concursos do SI2E, portanto, havia esse teto máximo, digamos, de 200 mil euros e não havia o mínimo. E, portanto, isto torna possível, portanto, naturalmente percebe-se que está-se a financiar projetos de investimento pequenos, mas que são muito importantes e muito impactantes para quem está a criar o seu próprio emprego, caso esteja desempregado, não é? Ou, no caso de já ter, digamos, a empresa, ser uma forma de expandir também a sua atividade com um investimento relativamente reduzido e à medida daquilo que pode, de facto, despender. E isto é muito importante porque, efetivamente, há promotores que não só não têm capitais próprios, o que é legítimo, e mesmo que os queiram obter junto das entidades bancárias, muitas vezes, infelizmente, vem vedado porque não reúnem também condições, ou pelo menos de acordo com os bancos entendem que não reúnem condições para obter o financiamento, embora também haja linhas de apoio não é, para estas realidades, mas muitas vezes elas existem e há empreendedores que sentem que não conseguem de facto obter o financiamento bancário. Então, muitas em ajudar, ou pelo menos tendo a candidatura aprovada, também é mais fácil que o
a contrapartida privada, porque vê que de facto já vai haver ali um apoio financeiro, já houve ali uma análise e, portanto, o esforço financeiro não é tão elevado, portanto, o banco já não vai ter que emprestar tanto dinheiro. Portanto, toda esta dinâmica é muito interessante para quem tem capitais próprios reduzidos, não é? E que não tem, pronto. Quando se trata de criar o próprio emprego, o que eu digo, portanto, e através da criação de um pequeno negócio, o que eu digo muitas vezes é quem está desempregado e com acesso ao fundo de desemprego pode eventualmente, se pensar num pequeno negócio, existe a possibilidade de pedir à Segurança Social que lhe seja pago o subsídio com essa justificação de que vão usar esse capital para criar um pequeno negócio, que lhe seja pago antecipadamente o fundo de desemprego a que tem direito. E isso já pode muitas vezes ser o capital necessário, por exemplo, para os registros da empresa, portanto, para aquele capital de arranque da empresa. Eventualmente, lá está, no início não tem vendas, ajudar a financiar também parte da atividade. E este SI2E tem uma componente muito interessante, que é, ao ser um programa também direcionado para a criação do próprio negócio, permite, financia o salário do posto de trabalho criado. Portanto, e isso naturalmente para quem ainda não tem vendas, para quem está a criar, tem um capital próprio muito reduzido. Naturalmente, o que é que vai acontecer? Eu tendo o meu salário financiado, tenho o apoio da Segurança Social porque recebo o Fundo de Desemprego na totalidade para me ajudar a ter aquele capital inicial, tenho o projeto aprovado, isso vai fazer com que eu consiga durante alguns meses, enquanto estou a dinamizar, a implementar o próprio negócio, a montar, muitas vezes é preciso, se forem pequenos negócios, de abertura de um estabelecimento ao público, muitas vezes é preciso fazer obras e, portanto, todo essa fase demora algum tempo e, portanto, permite durante algum tempo ter ali um salário que está a ser financiado, portanto, a pessoa tem como subsistir, simultaneamente está a desenvolver o seu negócio. Isto é muito interessante para empreendedores que estejam desempregados, não sabem, gostavam de montar um negócio, mas acham que não têm hipótese nenhuma porque não têm capital. E isto pode ser uma solução muito interessante. Naturalmente tem que submeter um projeto, mais uma vez o projeto tem que ser... Chama a atenção que estes projetos são sempre avaliados, portanto, do ponto de vista da viabilidade económica ou financeira, da própria, do caráter inovador da ideia, sendo que aqui, lá está, o caráter inovador aqui não é analisado da mesma forma dos sistemas de incentivos de facto maiores, ou portanto para pouco maiores. Naturalmente não é, porque estamos a falar de criação de pequenos estabelecimentos, de criar, sei lá, uma loja gourmet. Há inúmeros negócios que vocês possam imaginar pequenos. Já passei por processos de, por exemplo, a instalação de clínicas, de clínicas veterinárias, de clínicas dentárias, portanto, para quem é, por exemplo, profissional liberal e quer instalar ou expandir o seu negócio, e estas situações acontecem para modernizar, poder eventualmente empregar de forma financiada mais um colaborador que lhe vai permitir, por exemplo, aumentar os agendamentos e, portanto, fazer crescer o seu negócio. E, portanto, tudo isto é enquadrável nestes projetos. E depois, outra vantagem que estes projetos têm face aos projetos maiores, que referi anteriormente, é que as despesas que são consideradas elegíveis cabem quase todas aqui, desde construção, digamos, quando eu falo de construção, é obras de remodelação, portanto, algumas obras de construção com limites, naturalmente,
mas porque as obras estão sempre limitadas a uma percentagem do total do projeto, portanto não dá para colocar só obras. Portanto, digamos, qual é o objetivo? Modernizar um espaço comercial. Por exemplo, um empreendedor que tenha uma loja, quer modernizar o seu espaço para poder tornar o seu comércio mais atrativo para os seus clientes, mas portanto, falta-lhe o tal capital, o tal fundo de maneio que lhe permita fazer isso. Pode incluir, portanto, essas obras de modernização, mudar, criar um site, começar a utilizar o marketing digital, portanto, que são as novas, eventualmente criar uma loja online que lhe permita aumentar o seu público-alvo, porque não está apenas direcionado para o público que frequenta a sua loja, mas pode eventualmente começar a vender para todo o nacional e até internacional. E portanto, todos estes investimentos, portanto, são pequenos negócios, partem de um pequeno negócio e o objetivo é modernizar e aumentar e exponenciar, portanto, o volume de negócios e aumentar de facto a competitividade destes pequenos comércios, seja o que for. Portanto, não tem que ser só, portanto, eu não queria estar aqui a especificar porque pode afunilar. Pode ser uma empresa normal, uma serralharia, portanto, várias tipos de empresas, inclusive empresas, desde que estejam categorizadas em termos de certificação PME, como pequenas e queiram modernizar até, por exemplo, comprar uma máquina nova, mas não tem capacidade ou o investimento mínimo num SI Inovação são 75 mil euros. E ele não precisa fazer um investimento de 75 mil euros. Então, num SI 2E, consegue financiar essa alteração de equipamentos, portanto, dentro da sua unidade fabril e na sua empresa, que para outras realidades maiores só conseguiriam ser elegíveis num SI Inovação. E aqui conseguimos agregar num todo investimentos que possam ter a ver com internacionalização, investimentos que possam ter a ver com a inovação, investimentos que possam ter a ver com a qualificação da empresa, portanto, tudo no mesmo programa. Portanto, não tem que colocar, eu para ver financiadas despesas relacionadas com a inovação, uma empresa com um projeto acima de 200 mil euros, ou se for uma média empresa, não consegue ir ao SI2E, tem que ir ao SI Internacionalização. E aí não vai poder colocar investimentos relacionados com a atividade produtiva. Portanto, está vedado. Para isso tem que ir ao SI Inovação. E, portanto, esta dinâmica, de facto, foi incluída, foi que é muito interessante. Aliás, este programa é promovidos, digamos, pelas SIMs, não é? Portanto, portanto, são projetos mais pequenos, são analisados pelas SIMs, portanto, porque estão mais próximos da realidade da sua área de intervenção e, portanto, também conseguem diferenciar melhor quais são os projetos mais relevantes para alavancar a atividade e, portanto, não vão sequer, portanto, não entram nos projetos. Os critérios de avaliação são muito menos exaustivos e exigentes do que são nos outros programas maiores e, portanto, este programa é uma excelente oportunidade para micro e pequenas empresas que não queiram fazer investimentos muito, muito grandes, ou seja, o mínimo nos outros é os 25 mil ou 75 mil se for uma inovação. E, portanto, não, querem fazer investimentos mais pequenos, portanto, querem fazer pequenas obras de remodelação, querem eventualmente fazer investimentos na sua área digital, porque ainda não têm nada, querem ter um site, querem investir no marketing digital, querem dinamizar as redes sociais. Portanto, tudo isto é aqui incluído e, portanto, podem modernizar os seus negócios ou criar o negócio de raiz. Aqui sim podem criar um negócio de raiz. Depois,
ainda direcionado para estes, digamos, pequenos empreendedores ou pequenos negócios ou negócios que ainda se estão a constituir. Existem, eu chamo a atenção que estes SI2E, e aliás nós temos estado a falar, existem perspectivas para abrirem os concursos de inovação, qualificação e internacionalização. Esperemos que até ao final do ano, porque estava previsto ter sido no terceiro trimestre do ano e não foi. Portanto, esperemos que até ao final do ano possam abrir. Como saíram agora os resultados do último qualificação, pode ser que a qualquer momento possam abrir os concursos. O SI2E, infelizmente, abriu numa determinada fase, várias CIMs abriram estes concursos, e o facto é que até ao momento acho que existe a intenção de abrir ainda mais uma vez esta linha de apoio, mas não está nada calendarizado. Portanto, o que vos digo é: estejam atentos no balcão 2020. Se aparece eventualmente o balcão, vai se vocês pesquisarem no balcão, no site do Portugal 2020, se vocês pesquisarem por candidaturas estão em aberto, tentem encontrar, portanto, que ele aparece mesmo lá, SI2E, portanto é facilmente ao percorrerem, porque vamos aparecer imensos concursos. Ainda por cima, com a mudança que foi feita do site, tornou mais difícil esta pesquisa, e portanto vocês pesquisam e vai-vos lá aparecer mesmo SI2E, e portanto ao aparecer isso vocês identificam logo. Agora, não está no calendário que foi lançado no início do ano. Isto não quer dizer que não vai abrir, porque o calendário que foi lançado no início do ano não incluía naturalmente os projetos que são lançados pelas CIMs, e portanto o calendário não é obrigatório, também não é nada que seja o que está no calendário vai ser cumprido à risca. Não, os calendários são apenas um referencial. E portanto, daí lá estava lá a abertura no terceiro trimestre dos outros concursos e simplesmente não abriram, e portanto, não há nenhuma obrigatoriedade em que isso aconteça, é apenas uma referência para as empresas se irem posicionando. No SI2E, portanto, o facto de não haver calendário, não estar calendarizado, não quer dizer que ele vá abrir. Mas também não temos que meter a informação, sabemos que há a intenção de abrir ainda um concurso antes de encerrar o Portugal 2020, portanto abrirem estes concursos para estas realidades, mas não há certezas. Portanto, o que eles recomendam é: quem quiser submeter um concurso, portanto uma candidatura a um concurso deste, esteja atento, porque eles podem abrir a qualquer momento. E tendo em conta que agora nos estamos a aproximar do 2020, não é? A tendência é que eventualmente os prazos para a submissão das candidaturas possam vir a encurtar, porque é necessário que até final de 2020 todas as candidaturas que forem lançadas têm que estar analisadas e aprovadas. Aprovada até ao final de 2020, simplesmente cai por terra. Portanto, a autoridade de gestão vai ter que ter o cuidado de lançar os concursos de forma a eles terem tempo de analisar, lançar os resultados para poder ainda ser elegível portanto, neste quadro comunitário. Portanto, estejam atentos, pronto, para quem se interessar e estiver interessado nestes projetos, portanto, para estas realidades mais pequenas. Pode ser ou não, tenham em atenção que, como eu disse, isto é lançado pelas CIMs, e o que é que acontece aqui? Vocês só podem candidatar o vosso projeto num concurso da CIM onde vocês se enquadram. Por exemplo, se vocês estiverem na área metropolitana do Porto, vocês vão ter que se candidatar, e o vosso negócio for... Peço desculpa, parece que tive aqui uma pequena interrupção da ligação da internet. Isto acontece nos diretos, mas estou aqui de volta. Como estava a dizer, que não sei se cortou,
Se, por exemplo, tiverem o vosso projeto a vossa empresa ou pretenderem criar a vossa empresa na área metropolitana do Porto, vocês têm que se candidatar ao SI2E da área metropolitana do Porto. E, portanto, isto é assim a nível de todas as CIMs. Portanto, consoante a zona onde vocês estão implantados, é o concurso que têm que implantados ou pretendem implantar-se, tem que ir ao concurso dessa zona, portanto, abrangido por essa zona de intervenção. Portanto, lá está, porque isto são concursos, digamos, regionais, não é? Pronto. É preciso ter isto em atenção. Portanto, pode abrir, por exemplo, para a área metropolitana de Porto, e isso não obriga a que abram nas outras CIMs. Portanto, são concursos lançados pelas CIMs, e pronto, é como é, não é? Gere os programas também que estão sobre a sua gestão e podem ou não lançar estes concursos. Mas estejam atentos, porque isto pode ser o próximo concurso, se vier a ser lançado, pode ser a última oportunidade para submeterem projetos a este fundo. Depois, também temos os vales. Os vales são, temos o Vale Internacionalização, o Vale Inovação. Estes vales são sobretudo para quando se está em fase de implementação do projeto. Permitem, por exemplo, financiar os business plans, ou portanto planos de negócios, falando em português, os planos de negócio, planos de marketing, portanto só permite colocar um investimento ou uma categoria de investimentos. Mas o que é que acontece com os vales? Portanto, eu nem gosto de falar dos vales, porque os vales estão lá, como se estivessem abertos até 2020, mas a verdade é que já não há dotação orçamental para os vales. Portanto, não sei se vai. Dotação orçamental é dinheiro, orçamento para financiar esses projetos. Portanto, se a pessoa for pesquisar, eles estão lá, estando a decorrer, mas a verdade é que não. Portanto, pode ser, mais uma vez, que voltem a abrir. Portanto, houve agora, quando houve o redirecionamento de algumas verbas, pode ser que eles voltem a abrir. Portanto, eu nem gosto muito de falar dos vales. Se voltarem a abrir ou se voltarem a estar disponíveis, eu faço aqui um vídeo só a falar disso e a alertar-vos para isso. Mas de facto, o programa muito interessante para os empreendedores é este SI2E. Depois, volto a salientar, para quem tem algum capital disponível e pretende fazer um investimento, por exemplo, o projeto que eu vos falei há pouco, que foi aprovado na passada semana, é, digamos, um projeto que engloba também uma componente de produção. Mas o que o promotor procurou ir foi ao sistema de incentivos à qualificação, que eu já vos disse variadíssimas vezes que tem sido muito pouco aproveitado pelas empresas, e foi, portanto, submeter uma candidatura aí que lhe permitiu financiar, por exemplo, eles pretendem ter e venderem uma forte componente que eles vão ter de comercialização, vai ser online. Portanto, o digital tem vindo a crescer muito, a venda online tem vindo a crescer muito e, portanto, eles pretendem investir muito nessa forma de distribuição. Depois vão ter o seu produto também em lojas, portanto, não vão ter lojas próprias, pretendem direcioná-lo e colocá-lo em lojas, mas pontualmente escolhidas. Portanto, a sua forma de comercializar vai ser essencialmente através do comércio online. E o que é que eles apostaram ao submeter a candidatura à qualificação? Todos os investimentos que estão relacionados com a criação da própria loja online, de elaborar campanhas de marketing digital agressivas e com alguma projeção, portanto, tudo que tinha a ver com lançar a marca, a criação da marca, o próprio apoio ao design, portanto, à criação da marca e do próprio design dos produtos.
Depois incluíram também componentes que tinham a ver com o desenvolvimento ainda do produto. O produto ainda está a ser desenvolvido, vai ter algumas componentes tecnológicas que vão ser desenvolvidas e também foi enquadrada aqui. Portanto, eles conseguiram, já tinham a sua ideia do seu produto, aquilo que pretendem comercializar, e conseguiram, num SI qualificação, viram o seu projeto aprovado, e isso vai ser uma ajuda, são 45% a fundo perdido, e portanto vão ter uma ajuda enorme para dar aqui numa fase de arranque, dar aqui uma alavancada grande na velocidade em que conseguem implementar aquilo que têm projetado em termos de plano de negócios. Portanto, chama a atenção que não se prendam ao S2E, se tiverem capacidade financeira, tentem aproveitar os próximos de qualificação. Uma outra ressalva que é importante. Os programas de qualificação e internacionalização, tirando raras exceções, que podem estar, o próprio aviso pode eventualmente possibilidade, mas não é, digo-vos já que não é até ao momento a linha de orientação, o objetivo é que a empresa pode ter até numa determinada, no início, exportações zero, o caso que eu estou a falar, era uma empresa que tinha histórico, mas a ideia é que venha, portanto, a vender para o mercado internacional. E muitas vezes há negócios que dizem, ok, mas eu efetivamente dificilmente consigo, por exemplo, uma empresa de bolos, de coisas assim, pode conseguir internacionalizar, mas já precisaria, e há muitas empresas, não é, que hoje vendem as nossas, por exemplo, as natas, os pastéis de nata, hoje vendem para o mercado internacional, sob a forma de congelados, como nós vemos até no Pingo Doce, há umas que é só ir ao forno. Isso é uma empresa que criou um produto, que é um pastel, nata, bolo, que viu ali como é que de alguma forma ele poderia conservar para fazê-lo chegar ao mercado internacional, e assim o fazem. Mas também podemos ver, por exemplo, a realidade holandesa. Às vezes pensamos, é um produto fresco que nós não conseguimos fazer chegar ao mercado internacional. Também não é verdade. Nós vemos a realidade holandesa com as flores. Eles criaram, as flores vêm todos os dias, são distribuídas para todo o mundo, e são frescas, não é? Portanto, é preciso pensar de que forma é que eu consigo chegar ao mercado internacional com o produto que eu comercializo. Portanto, estes programas obrigam a que exista, portanto, orientação para as S2E, obriga a que isto aconteça. E, portanto, podem ser pequenos negócios que apenas vão vender para o mercado nacional, que estão apoiados. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários dúvidas, coisas que gostavam de ver esclarecidas. Tchau, até breve.